mas fica o eleitor de olho como de costume. E ó, vamos para a segunda parte aqui, nesse momento, você viu, segunda-feira agitada de notícias, seguindo a sabatina, o nosso contato direto, olho no olho com os candidatos, com domicílio aqui no ABC. Predominantemente, a gente tem buscado, claro que não vamos conseguir ouvir todos, são 126 candidatos. 127. 127. Com a doutora Fabiola Cardi, que veio semana passada, 127. 127 candidatos a deputado estadual, federal, com domicílio no ABC, para 45 dias de campanha, é humanamente impossível. Mas dentro do possível, a gente tem aberto espaço para diversas correntes, ideologias, partidos, para estar aqui nesse contato direto. E hoje recebemos o candidato a deputado federal pelo PSD, com base em São Caetano do Sul, Fábio Palácio, aqui conosco. Fábio, boa noite, obrigado pela gentileza. Boa noite, Leandro, boa noite, Carlos. É sempre um prazer poder estar aqui no RD, tendo essa oportunidade de utilizar a plataforma digital do RD para que a gente possa falar com a população do Grande ABC. Já tive aqui oportunidades na época de vereador, depois agora recentemente no consórcio do Grande ABC, podendo falar dos projetos que nós desenvolvemos naquela entidade, e agora, como candidato a deputado federal, podendo também falar com a população do Grande ABC num momento tão importante do país. Fábio, e a pergunta sempre de imediato, o porquê da disputa, qual a sua motivação, o que o levou a escolher a empreitada federal, lembrando que o Fábio, como disse, foi vereador, disputou a prefeitura de São Caetano em 2016, teve uma votação expressiva numa disputa polarizada entre quem era o atual prefeito e um ex-prefeito. O Fábio Palácio acabou surpreendendo, teve mais de 20% dos votos válidos e se posicionou com muita força no cenário político de São Caetano. O que o motivou a escolher a candidatura a deputado federal? Leandro, o grande desafio que nós temos hoje no país é colocar o Brasil para voltar a se desenvolver. A gente percebe que quando a política está ajudando, as famílias trabalham e o dinheiro vai começando a render no final do mês, sobra um dinheirinho para você comprar um negócio novo, sobra um dinheirinho para você passear com a família, a pessoa está trabalhando e a política ajudando, o país desenvolvendo, os sonhos começam a ser realizados, as coisas começam a acontecer e você vê a felicidade na cara das pessoas. Nesse momento, o povo brasileiro trabalha, se bobear, mais do que estava trabalhando no passado e chega no final do mês, parece que o dinheiro não rende, parece que as coisas não acontecem, toda hora está faltando, porque a política está atrapalhando o desempenho do país. Não é porque as pessoas estão trabalhando menos, é porque a política atrapalha. Muita gente desempregada, aqui na região do ABC ainda, de uma forma mais contundente do que no restante do estado, até por conta do desenvolvimento do ABC, que tem sido cada vez mais lento, e aí faltam representantes no Grande ABC. Nós somos uma região de quase 3 milhões de habitantes, o estado de São Paulo tem 40 milhões de habitantes, nós somos quase 10% do estado, são 70 deputados federais pelo estado de São Paulo, nós só temos 2 representantes no Grande ABC, e uma carência muito grande de chegar projetos, de chegar emendas, de chegar recursos do governo federal às nossas cidades, para que a gente possa conseguir realmente se desenvolver, manter as empresas aqui, manter as condições que garantem os empregos no local, sejam os benefícios fiscais, sejam as condições de trânsito e de transporte, sejam as condições de segurança, para que a gente possa manter o desenvolvimento do ABC. Nesse momento que a gente liga a televisão na nossa casa e vê toda a corrupção que se faz no governo federal, é gente indo preso, é mala de dinheiro, a bagunça que virou a nossa política em âmbito federal, é o momento em que eu entendo que ao longo desses 20 anos que eu fiz vida pública, como vereador, como secretário, como candidato a prefeito, conhecendo toda a nossa região, eu tenho muito a poder contribuir nessa nova fase do país, nessa reconstrução que será necessário a partir de 1º de janeiro do ano que vem, com um novo presidente e com a necessidade de fazer o Brasil voltar a crescer. Carlos Carvalho. Boa noite, Fábio. Bem-vindo aqui novamente ao RD. Você falou sobre a questão dos ter deputados, mas ter dificuldade para chegar a essas emendas aqui para a região do ABC. E até, entre aspas, foi um dos motivos para que fosse montado o escritório de Brasília do consórcio para tentar facilitar toda essa história. Você, como deputado, acredito que vai se manter, o consórcio vai manter o escritório lá,
pelo menos a informação que nós temos que vem dando certo de alguma forma, como é que vai ser esse trabalho seu junto desse escritório e junto dos prefeitos? Como é que vai funcionar essa dinâmica? Só para o pessoal tentar entender, porque, entre aspas, é um ente novo ali dentro dessa história, né? Antes era deputado diretamente com o prefeito, agora tem esse ente no meio que pode ajudar, né? Normalmente a relação de busca de recursos no governo federal muitas vezes sai pelo deputado federal com o prefeito, mas no meio desse caminho há a necessidade das equipes técnicas apresentarem toda a documentação, todos os projetos, fazer o meio-campo para que isso ocorra numa celeridade suficiente para que o recurso possa chegar no momento correto. Então, o deputado ele faz a parte política, ele abre a porta, ele consegue colocar o prefeito no lugar junto às pessoas que podem liberar o recurso. Mas entre essa abertura de porta do deputado e o recurso realmente chegando à prefeitura, há todo um caminho que é necessário ser feito pelas equipes técnicas. E essa equipe técnica está na prefeitura aqui no ABC. O consórcio acaba mantendo uma equipe técnica em Brasília para que ele possa dar suporte às prefeituras a encaminhar toda essa documentação, ganhar velocidade com isso e destravar os recursos que muitas vezes ficam na pasta lá embaixo, em cima da mesa do secretário, e você passa a ter uma equipe de profissionais conectados com as equipes aqui do ABC para que a gente possa ganhar celeridade nisso. E esse ponto é importante, Fábio. Até o Carlos tinha feito uma reportagem aqui muito recente, falando que, todo mundo foca muito, indicação de emendas, vai indicar, não vai indicar. Mas nos últimos 4 anos, do total de emendas indicadas para o ABC, cerca de 10% não, só menos, chegaram, 5%. menos, 5%. 5% só chegaram efetivamente até um destino final. Ou seja, as pessoas só conseguiram concretamente visualizar e ter o benefício daquela intervenção em 5% dos casos. Ou, como você disse, porque a prefeitura não teve o atendimento e a atenção em relação a prazos, documentação para firmar convênios e contratos com o governo do estado e o governo federal, ou até mesmo por conta de politicagem. Ou o prefeito, o deputado não vou indicar emenda porque o prefeito de plantão é meu adversário. Ou então o prefeito, o deputado é meu adversário, não vou aceitar a emenda dele. E quem padece com isso é o eleitor na ponta. Como é que a gente pode reverter essa situação, independentemente da questão partidária e de diferenças ideológicas no campo da política, Fábio? Olha, Leandro, acho que essas diferenças partidárias é tudo aquilo que a população não quer mais. O Brasil está passando realmente por uma remodelação em todo o seu processo político. Não há sentido você ser candidato a deputado federal e depois não querer mandar emenda para a sua cidade porque o prefeito é do partido tal ou do partido tal. O que você faz é trabalhar pelo seu município. E o prefeito que faça depois o bom uso daquele recurso. Porque você está fazendo e cumprindo o seu papel, que é isso que a população espera de você. Muitas vezes a gente vê emendas sendo anunciadas, mas naquele momento do boom, para poder falar que está fazendo, normalmente em épocas eleitorais, olha, estou trazendo recurso, tudo, e realmente esse recurso não chega. Então, a propaganda é maior do que a efetividade do recurso dentro da prefeitura, nos cofres do município. Mas a gente precisa entender que não são só as emendas parlamentares. Há todo o trabalho do deputado a conquistar projetos juntos ao governo federal. Vocês veem o caso do consórcio do Grande ABC, quando foi conquistado recursos do PAC. Inclusive, por exemplo, um dos primeiros recursos que foram liberados foi para a cidade de Rio Grande da Serra. Mais de 60 milhões de reais liberados para Rio Grande da Serra para obras via recursos do PAC conquistados pelo consórcio do Grande ABC. Não era emenda parlamentar, mas o trabalho de uma região de forma organizada, pleiteando recursos dentro do governo federal. Não são só as emendas, mas toda a possibilidade que nós temos como deputados federais de abrir as portas para o Grande ABC, poder se socorrer dentro do governo federal de recursos para poder executar suas obras municipais. Até porque hoje há um grande desequilíbrio. Você tem o governo federal como o maior arrecadador que existe, e os encargos, as obrigações estão no governo municipal. A prefeitura é responsável por fazer quase tudo aquilo que a cidade e o morador precisa, mas ela é a menor arrecadadora de impostos. A maior parte dos impostos estão no governo federal. Há necessidade de equilibrar esse pacto federativo. E deve ser um dos desafios, né? Uma das principais pautas da próxima legislatura na Câmara Federal é essa. Além das reformas que
precisam ser discutidas, e a gente já bate nelas milhares de vezes, tem essa questão do Pacto Federativo, que, para quem não sabe, são as regras que colocam as responsabilidades de cada ente, né, no município, do estado e da União, e quanto cada um vai receber. O problema é, como você bem disse, né, quem está na base, que são os municípios, cada vez recebe menos recursos e tem mais responsabilidades. Ou até vem se colocando algumas responsabilidades que não tem dentro da Constituição para ajudar, como no caso da segurança pública, por exemplo. Então, acaba sendo um problema muito grande. Parece que lá em cima o pessoal não entende esse conceito, esse problema aqui de baixo, né? Na segurança pública é o exemplo mais clássico, mas na saúde também isso acontece, na própria educação com a municipalização do ensino. Então, as prefeituras acabam recebendo cada vez mais encargos, cada vez mais obrigações, inclusive o munícipe, o morador da cidade, ele reclama do prefeito, ele reclama com os vereadores, e sem entender qual é essa divisão de tarefas. Até porque o morador vive na cidade, não é no estado e nem no país, ele mora na cidade. Então ele vai cobrar o município, só que o município muitas vezes recebe menos do que aquilo que deveria. Claro que nós temos que excetuar, nesses casos, as más gestões. Tem muito município que faz uma má gestão com o seu recurso. Tem município rico que tem muito dinheiro, mas não faz uma gestão adequada desse recurso e depois a desculpa de não estar fazendo é sempre porque falta recurso. Quando a gente administra bem o recurso, esse recurso tende a não faltar. Mas independente disso, é o trabalho do deputado federal, também dos deputados estaduais, de poder trazer cada vez mais recursos para o Grande ABC e, principalmente, credenciar os municípios nos programas estaduais e federais. É só lembrando, Leandro, desculpa você falar alguma coisa, mas é porque a gente quer cobrar também dos deputados federais, estaduais que vão ser eleitos aqui pela região agora em outubro, mas a gente tem que lembrar que nós temos que cobrar também dos prefeitos. Porque não adianta o deputado lá abrir a porta, ou conseguir uma emenda, ou conseguir um determinado recurso. Cada um tem que fazer a sua parte, porque se não tiver projeto aqui embaixo, não vem o recurso. A Tereza Marano até estava perguntando sobre isso. Para onde vai o recurso? Para onde vai o recurso? Não vai. É perdido. Ou vai para alguém que conseguiu fazer o projeto mais rápido. O Rio Grande da Serra foi o caso desse aqui no ABC. Foram aprovados mais de 500 milhões de reais aqui no último PAC. 2 bilhões. 2 bi, mas daquela vez de Rio Grande da Serra foram os 500 milhões, em 2014. E Rio Grande da Serra acelerou tanto que foi a única cidade que, entre aspas, durante o governo Dilma, no primeiro governo Dilma, conseguiu os recursos. Por quê? Porque foi lá, fez o projeto e tal, e até agora está tendo obras na cidade, praticamente dobrou o orçamento ali do município, né? Então, não adianta a gente querer cobrar só dos deputados que eles abram as portas lá em cima, mas também cobrar dos prefeitos que eles façam os projetos e que possam beneficiar você que está em casa. Inclusive também, depois que o dinheiro chega, poder cobrar que a prefeitura execute. Lá em São Caetano a gente tem um problema de dinheiro federal que veio do governo federal para a construção do Centro de Ginástica Olímpica. Aquilo lá está só o esqueleto, a prefeitura recebeu o recurso e não consegue prestar contas porque não fez a obra com o recurso que tinha chego. E que era para ter sido inaugurado em 2016, inclusive o Arthur Zanetti estava louco para treinar lá antes das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Eu estava no dia que lançaram a Pedra Fundamental e ele falava abertamente sobre isso, de querer treinar pelo menos uma semana que seja naquele local, e até agora ele não conseguiu treinar um dia que sequer, e está lá o campeão olímpico, o campeão mundial, treinando num espaço que não é adequado para ele e para os outros tantos que querem seguir na ginástica artística. Fábio, e ponto alguns itens também, com um olhar específico aqui para a região do ABC, muito se fala de saúde. E entre eleição, sai eleição, os candidatos a deputados sempre falam, olha, o ABC precisa, por exemplo, de um terceiro hospital estadual. Hoje a gente tem o Mário Covas em Santo André, Serraria em Diadema. A gente tem hoje uma gravíssima situação com o Hospital Nardini na cidade de Mauá. A prefeitura claramente mostra que não consegue gerir o hospital, vai ter que cortar custo, e para cortar custo tem que cortar serviço. Mais uma vez a população na ponta vai ser prejudicada. Na tua avaliação para a área da saúde, é o caso de um terceiro hospital estadual? Nesse gancho, é possível conectar o Hospital Nardini, transformar o Hospital Nardini num hospital estadual, estadualizar o atual equipamento? Qual que é a saída para essa questão de saúde, com olhar também para o Hospital Nardini em Mauá? Olha, Leandro, enquanto eu estive no consórcio do Grande ABC, houve um grupo de trabalho sobre a regulação regional. Houve uma proposta para que se pudesse fazer um CROSS, que é o Centro de Regulação de Vagas do Estado de São Paulo, uma unidade, não segmentar o CROSS estadual, mas criarmos uma regulação própria do Grande ABC para a distribuição das vagas, inclusive para que a gente pudesse otimizar melhor a utilização das vagas dos equipamentos municipais. Então, tem equipamentos municipais
que acabam tendo ociosidade em determinadas vagas, necessidade de outras, as cidades que têm especialidades melhores, outras têm carências nessas especialidades, e a gente pudesse criar um grande bolsão de vagas no Grande ABC para que a gente não tivesse uma demora na fila de espera tão grande na ocupação dessas vagas. Esse projeto andou bastante, foi protocolado no governo do estado, até porque ele foi construído junto com as autoridades estaduais. Na última semana da então gestão do governador Geraldo Alckmin, depois a partir do governo do governador Márcio França, esse projeto parou, não andou mais, e o projeto mostrava que se a gente se organizasse numa regulação regional, nós seríamos autossuficientes de vagas. Nós conseguiríamos utilizar a necessidade de um município e a ociosidade do outro, equilibrando essa demanda, e seríamos capazes de atender a toda a nossa população. Estadualizar o Hospital Nardini. Claro que toda vaga nova que entra, numa condição de ter um equipamento mais bem preparado, mais bem cuidado, como é o Hospital Mário Covas, como é o Hospital Serraria, e no momento que a Prefeitura de Mauá passa por uma dificuldade financeira tão grande, termos vagas de qualidade para serem ofertadas para a região do Grande ABC é fundamental para que a gente possa ter uma saúde melhor. Não é somente isso que resolverá o problema da saúde no nosso Grande ABC. Há outras ações, exemplo, essa regulação regional que podemos fazer na nossa região. Mas serão muito bem-vindas as vagas de um Hospital Nardini regionalizado, estadualizado, para que a gente possa servir toda a população do Grande ABC. Lembrando que né, não é só a questão do Nardini, é que a gente bate no Nardini porque a situação de Mais Mauá atual. foi mais atual, mas a questão de Mauá foi uma questão que saiu ali da linha, né, podemos dizer assim. Mas a gente tem, por exemplo, casos de hospitais que não tem a fala com o governo estadual, com o governo federal, como o caso de Diadema, o Hospital Piraporinha, que tem um grave problema ali há anos, e agora, inclusive, acabou o prazo dado pela Previdência Social para que devolvessem o prédio, ou seja, queriam acabar com o prédio que atende Diadema, atende parte de São Bernardo ali, pessoal da divisa, atende o pessoal do extremo sul de São Paulo, um hospital importante, mas que não tem recursos, que é bancado único exclusivamente pela Prefeitura. Então, você bem disse, às vezes não é só estadualizar, mas criar todo um mecanismo de gestão pública para que os hospitais não fiquem sobrecarregados ali na frente, né? Mas que consigam prestar um bom atendimento, que é o que mais falta. A gente pensa em levantar prédio, mas levantar prédio é fácil, mas... O duro é a manutenção. É manutenção, e gerenciar isso todo dia, né? Perfeito. A gestão é o mais importante. A gente estava preocupado, mas quais hospitais novos precisam? Esse estudo prova que nós temos vagas suficientes para atender a nossa população. A gente precisa de gestão. Muitas vezes é fácil os administradores públicos colocar a culpa no dinheiro. Mas falta dinheiro para isso ou falta dinheiro para aquilo. Muitas vezes falta gestão, porque o dinheiro bem utilizado, o dinheiro bem gasto, faz com que a gente possa conseguir os objetivos finais. No passado já foi aventado também a possibilidade de estadualizar o Hospital São Caetano, que hoje é só um prédio, está sendo utilizado lá como pronto-socorro. Com a reforma do Albert Sabin. Exatamente, meio que improvisado, já que o Albert Sabin em São Caetano está em reforma já faz 1 ano e meio, sem previsão de data para ser inaugurado, e ali está sendo utilizado provisoriamente como pronto-socorro. Mas é um prédio grande, um prédio que já funcionou como principal hospital da cidade durante muitos anos, e que poderia ser utilizado como um hospital de retaguarda para as vagas estaduais, numa situação em que você teria ali pacientes em cuidados paliativos, desafogando os hospitais com uma grande capacidade de resolutividade, com estrutura cirúrgica, tudo, para que a gente pudesse dar uma rotatividade melhor nessas vagas. Então, há uma série de ideias, o importante é que a gente tenha gestão e a gente possa conseguir entregar uma saúde pública melhor para a população do Grande ABC. Agora, um outro ponto também, Fábio, pegando o gancho aqui, vou tentar rapidamente passar pelos questionamentos. Nós temos aí, de acordo com o IBGE, 14 milhões de desempregados, mas a gente sabe que o número no Brasil é muito maior. Ele só leva em consideração quem está realmente buscando uma nova vaga, mas tem gente que não tem trabalho, não está buscando e não entra nessa conta. E o Silvio Moraes pergunta aqui, o que é possível um deputado federal fazer para fomentar, para incentivar a geração de novos empregos? Olha, Leandro, o Brasil passa por uma carência de estabilidade política. A economia, a geração de novos empregos está toda hoje represada por conta da instabilidade política que a gente tem no país.
os investimentos internacionais, como é que encontram segurança no Brasil, quando nunca se sabe quem é o ministro da Fazenda, quando nunca se sabe o que vai acontecer com o presidente, agora às vésperas de eleições. Então, há um momento de instabilidade que gera insegurança para o investimento, não só internacional, como o próprio empresário nacional, que tem um pouco de dinheiro no bolso ainda, ele não vai colocar num novo negócio exatamente nesse momento de incertezas. A estabilidade política pode gerar o ambiente favorável à volta do investimento para o Brasil, à volta do investimento privado em vários setores, a retomada de uma série de setores, quando a gente puder ter estabilidade política. Agora, no momento que nós passamos, nessa nova fase, há necessidade de incentivos. Não é uma regra nova, vários governos já se utilizaram disso, de diminuir alíquotas, como já foi feito com o IPI alguns anos atrás, que incentiva a cadeia automobilística, que incentiva a cadeia da linha branca. 4 cadeias importantes no grande ABC, a metal mecânica, como eu falei, a automobilística, a linha branca, o petróleo e gás, por conta do polo petroquímico do Capuava, o setor de alimentos, que é muito forte na nossa região, e também o setor de cosméticos, que é bem forte na região de Diadema. 4 cadeias importantes, geradora de grande parte dos empregos da nossa região. E aí o trabalho do deputado federal, nesse momento novo da economia, quando se tem que buscar incentivos fiscais para que a gente possa retomar e acelerar a retomada dessa economia, é trazer incentivos que possam afetar diretamente a nossa região do Grande ABC, fazendo com que a nossa economia retome numa velocidade maior do que as demais. Agora, a grande diferença do que foi feito no passado e o que é necessário fazer hoje é entender de que maneira se reduzirá esses impostos. Porque quando foi a greve dos caminhoneiros, o governo anuncia, vamos rebaixar o preço do diesel, vamos tirar alguns impostos. Uma grande mentira. Só tirou o dinheiro do bolso do trabalhador que tinha que pagar com o bolso do direito para passar para o bolso esquerdo. Porque você tira o imposto daqui e faz a população pagar do outro lado. A única maneira da gente reduzir imposto para valer é diminuir o tamanho do Estado. O Estado brasileiro é muito pesado, custa caro demais, é muito benefício, é muito privilégio, é muito ministério, é muito funcionário, é muita empresa pública, é muita autarquia, é demais a quantidade de estatais que nós temos ainda. E o Estado é muito pesado. Nós temos que enxugar a máquina pública. Todo o meu trabalho como deputado federal, todas as meus posicionamentos na Câmara, na votação dos projetos, vai ser no sentido de enxugar a máquina pública. Só o Brasil, custando menos, é que a gente pode diminuir imposto de verdade. E diminuir imposto naquele que é o empregador é rapidamente transformar isso em emprego e botar a economia para girar. Carlos. Só para seguir nessa linha, você falou da questão de estabilidade política que basicamente não existe hoje no Brasil, né? Não só por causa da eleição, mas por tudo que aconteceu nos últimos 5, 6 anos, pelo menos, aqui no país. Mas a gente sabe que isso não passa simplesmente pelo controle do Executivo, né? Do Poder Executivo, também passa pela Câmara, pelo Senado, de também mudar a sua postura, não atuar como vem atuando nos últimos anos. Tem um cargo político, então vou apoiar o presidente, pronto, acabou. Se eu não tenho, eu quero mais que o presidente se dane. Como você, da sua parte, a gente pode esperar uma mudança de postura, uma mudança de você querer propor ideias para o Brasil, independente de quem esteja no poder ou independente de quem vai ser o beneficiado, mas que faça política de verdade, não politicagem como vem ocorrendo nos últimos anos? Olha, Carlos, a minha história mostra isso. Eu tive a façanha de ter sido vereador com 3 prefeitos diferentes. Eu fui vereador com o Tortorello, fui vereador com o Auríquio e fui vereador com o Paulo Pinheiro. A grande façanha não é ser vereador com 3 prefeitos diferentes, mas a grande façanha é poder ter votado favorável e contrário a 3 prefeitos diferentes. Nesses 3 prefeitos, nos momentos que eram necessários ser situação, votar a favor da população, naquilo que era importante para o município, nós fizemos. Mas nos 3 prefeitos, tanto com o Auríquio quanto com o Paulo Pinheiro mais recentemente, mas também contra o Tortorello, eu votei contrário em diversas oportunidades quando eu entendi que aquilo não era bom para a população. Recordando lá atrás, há mais de 15 anos atrás, o Tortorello fez uma votação tirando a escola de formação de soldados do módulo 2 na rodoviária de São Caetano. Nós sofremos as consequências disso até hoje, que nós não conseguimos completar o nosso contingente da Polícia Militar no município. Eu fui o único voto discordante, porque eu acreditava que aquilo não era bom para a cidade. Mas era a base de situação. Eu gostava do Tortorello, acredito que foi o melhor prefeito que nós já tivemos na história da cidade. Mas mesmo assim, naquele momento, eu votei contrário.
É assim que eu pretendo fazer a minha história na Câmara Federal. Independente de quem seja o presidente, aqueles projetos que forem bons para o país, que forem bons para a nossa região, nós estaremos votando a favor. Mas aquilo que for contra, aquilo que não atende à vontade, os benefícios, os anseios da população, nós temos que votar contrário. Da mesma maneira como eu já fiz nos meus 3 mandatos como vereador. Fabio, um outro ponto importante é a mobilidade urbana. E você, mesmo como vereador, sempre teve uma preocupação em relação a isso. Me recordo, inclusive, na época, quando ia ter a tão falada obra do Piscinão de Jaboticabal, que seria extremamente importante, poderia sair do papel um dos projetos que você fez gestão em relação a mais um acesso da Anchieta diretamente com São Caetano do Sul para desafogar. Hoje ali é só uma saída, o pessoal que sai ali no Centro Castilho, é um trânsito danado, é um congestionamento danado, mas se hoje faz essa ponte sem o Piscinão, quando vai chover, São Caetano vai literalmente ficar embaixo d'água. Então, precedendo essa intervenção viária, deveria acontecer a obra do Piscinão, que lamentavelmente não saiu do papel. Assim como também não sai do papel o tão falado metrô, a linha 18 Bronze, todo ano eleitoral mesmo, agora vai. Inclusive, semana passada fizemos um debate aqui com os coordenadores, aí com as candidaturas majoritárias, e aí fica uma transferência de responsabilidade. O governo do estado não desapropriou. Mas o governo federal não liberou verba para desapropriação. E fica uma batata quente que ninguém assume e mais uma vez o morador do ABC fica no campo das promessas. Qual a garantia que o morador pode ter que agora, na próxima legislatura, o metrô ABC vai sair do papel? Olha, Leandro, por mais que é uma obra do governo do estado, o dinheiro está realmente hoje travado no governo federal. O estado não tem recursos para poder desapropriar, era um volume um montante de recursos que deveria ter sido colocado dentro do pacote da licitação, não havia interessados, a conta não fechava com esse recurso dentro do pacote licitado, foi colocado separadamente e o governo do estado, então, deveria dispor desses recursos para as desapropriações. Não tinha o valor, foi o momento que começou a crise econômica no país, a arrecadação do governo do estado terminou, diminuiu, e aí ele não tinha como dispor desses recursos, foi buscar no governo federal, não teve aprovação, foi buscar nos órgãos internacionais, aí entra a questão do ranking lá, do rating do estado de São Paulo. No fim das contas, por vários momentos, esse dinheiro parou lá no COFIEX, num órgão do governo federal, para dar o aval a esses empréstimos. Nós, como representantes do Grande ABC, e aí eu não me coloco apenas eu, mas eu desejo que o Grande ABC, com essa campanha do voto consciente, do voto no Grande ABC, possa eleger uma grande bancada de deputados federais da nossa região e juntos nós estaremos trabalhando para que a gente possa destravar esses recursos e essa obra realmente começar. São várias obras importantes na área da mobilidade, na região do Grande ABC. Não só o metrô que precisa ser destravado para que ele deixe de virar promessa de campanha em época de eleição, mas também a reforma das estações da CPTM, junto com os deputados estaduais. A estação de São Caetano não dá acessibilidade. Um cadeirante não sobe, não consegue pegar um trem, mas não só o cadeirante, um idoso também que tem uma dificuldade de locomoção também diminuiu não faz. Os intervalos. E nós temos um desafio novo, que nunca foi pauta das nossas eleições gerais. O consórcio do Grande ABC finalizou neste ano os projetos dos 4 grandes corredores exclusivos de ônibus que cortam toda a nossa região. Vou dar um exemplo de um dos corredores para vocês entenderem a importância deste corredor no Grande ABC. Ele sai de São Caetano, lá da Guido Aliberti com a Goiás, vem pela Goiás, vem pelo binário Goiás Alegre, segue pelo binário Dom Pedro II Industrial, vai chegar lá na frente na Perimetral, pegar o caminho da Capitão João por Mauá, cruzar Ribeirão Pires e terminar lá em Rio Grande da Serra. Um corredor exclusivo de ônibus que muda a realidade dos nossos deslocamentos. Então, são 4 corredores como esse, com projetos agora prontos, com dinheiro carimbado, a fundo perdido na OGU, no Orçamento Geral da União, no governo federal, que a gente agora precisa fazer esse dinheiro chegar no ABC para iniciar essas obras. Então, os 4 corredores exclusivos de ônibus, a reforma das estações da CPTM e também o metrô do Grande ABC. É importante se destacar isso. Vem agora candidatos dizendo que a gente não precisa de metrô e a gente pode transformar isso e trocar isso por outros projetos.
Não, nós temos que batalhar pelo metrô, porque outros projetos mais simples nos atendem hoje, nos atendem neste momento. Nós ganhamos certa agilidade, mas é um projeto que depois se satura com facilidade. O metrô projeta a nossa região para os próximos 30, 40 anos. E é isso que vai dar de verdade o desenvolvimento permanente no Grande ABC. Falar que hoje não é necessário o metrô e que a gente pode trocar por outros projetos mais simples para ganhar celeridade, não é pensar no futuro da nossa região. É só querer entregar alguma coisa de imediato que não vai resolver o problema do Grande ABC. Só a gente espera muito que deixe de ser uma lenda, né? Virou uma lenda, basicamente, o metrô, né? Do jeito que emperrou as coisas, né? Por mais que a gente tenha um consórcio, tudo certinho. Só falta começar, né? Basicamente. A gente espera que comece finalmente esse metrô. Não vai começar esse ano, mas que pelo menos no ano que vem saia aí com as novas gestões. Eu só queria aproveitar que já está tendo um debate aqui. A gente falou disso na semana passada, que surgiu uma fake news sua em relação a você, o prefeito de São Bernardo do Morando, que vocês teriam brigado e tudo mais. Aliás, a gente até fez uma nota aqui de redação, que a gente chama, Sim. porque utilizaram mais uma vez, lamentavelmente, o nosso nome em relação à publicação, e eu até aproveito a presença do Fábio Palácio para esclarecer de novo a situação. A gente não tem compromisso nenhum com o erro e muito menos com o partido. Nós temos compromisso com a notícia. Eu estava presente, e o Carlos Carvalho também, no anúncio da abertura do comitê em São Bernardo do Campo, na rua Jurubatuba, da dobrada Carla Morando Estadual, Marcelo Lima Federal. E o prefeito Orlando Morando, para quem quiser, está na nossa live ali, na timeline do Repórter Diário, durante o discurso, falou que, diferentemente de outros candidatos de São Bernardo, ele não ficava em cima do muro, ele tinha uma única dobrada em São Bernardo do Campo, Marcelo Lima Federal e Carla Morando Estadual. E deixamos claro na live que era uma citação feita em São Bernardo do Campo. O próprio prefeito Orlando Morando, antes, durante e em todos os momentos, mais recentemente, no próprio domingo, quando teve o lançamento oficial da dobrada em São Caetano, Fábio Palácio e Carla Morando, destacou que o nome dele, Orlando Morando, em São Caetano do Sul, por conta da amizade, do acompanhamento político e da trajetória, é o Fábio Palácio. Então isso está muito claro para o pessoal desde o começo. O Orlando Morando tem uma dobrada clara, ele colocou o governo dele sob a aprovação do eleitor, tanto que ele coloca para ser candidata a esposa dele, com o sobrenome Morando, que vai carregar tudo de bom e do que não tem de bom do atual governo, é alguém que confia na aprovação do governo, e o vice-prefeito, ou seja, é a avaliação do governo Orlando que está sob a disposição do eleitor. Então, só para deixar claro, porque tem gente que pega, recorta, fatia e começa a divulgar no Facebook e WhatsApp, e você que não tem obrigação, a gente sempre recomenda pesquise, mas a obrigação é nossa, jornalística, mas para você não acreditar e não se iludir por fake news. Então é basicamente pegar o seu lado dessa história, porque logo depois que veio essa notícia, teve uma carreata em São Caetano, você e a Carla Morando, passando pelas ruas, com caminhão de som e tudo mais. Então é bom pegar o seu lado da história, a gente já trouxe essa nota na semana passada, mas é bom trazer o que você achou dessa notícia, dessa fake news, né? Mais uma fake news te envolvendo aí nessa eleição. A primeira foi ainda na pré-campanha, né? Aquela primeira que rolou até denúncia na Polícia Civil. Como é que você viu toda essa história? Olha, Carlos, a gente vê com naturalidade, até porque normalmente é a prática dos nossos adversários em São Caetano, de plantar notícias falsas, de tentar espalhar a rede de boatos. A minha relação com o Orlando sempre foi muito tranquila, com a Carla, é uma relação que extrapola a política, sempre foi uma relação familiar, onde a gente tem a possibilidade de estar convivendo juntos. E não é uma notícia ou um fake ou uma frase ou alguém querendo colocar a sementinha da discórdia ali. A gente tem uma relação muito tranquila. A minha candidatura, a da Carla, a do Marcelo Lima em São Bernardo, foi conversada com muita transparência, os espaços, como é que a gente ia trabalhar, quais eram as estratégias. Então, tudo isso foi conversado desde o início e a gente tem muita tranquilidade em como tocar o processo político. O próprio Leandro citou, domingo passado, não ontem, no outro domingo, nós tivemos lá o lançamento oficial da campanha em São Caetano, com a Carla lá anunciando a nossa dobrada, o prefeito de São Bernardo, Orlando, o Paulinho Serra com a esposa, todos ali anunciando o nosso apoio, mostrando como é importante esse trabalho unido. Nós fazemos parte do mesmo grupo político no Grande ABC.
Então, tendo isso e entendo isso com muita naturalidade, do tamanho da preocupação que os adversários, aqueles que outros fazem política de uma maneira não correta, não honesta, espalhando sempre notícias falsas, fazem. Já não era nada diferente daquilo que nós poderíamos esperar da forma de se fazer política de outros grupos em São Caetano. O que nos causa estranheza, agora mais recentemente, é que algumas dobradas exclusivas deixaram de ser exclusivas nesse passado recente. Então, ali acho que sim está havendo algum tipo de problema, algumas situações mal resolvidas, que a gente deixa que eles também resolvam, porque isso são questões que eles devem resolver. Enquanto isso, a gente com naturalidade toca a nossa campanha, nós estamos caminhando aí para uma vitória consolidadora no dia 7 de outubro agora, próximo. Esse ponto é importante, Fábio Palácio, porque agora na reta final sempre tem uma preocupação em relação ao clima, ao ambiente da campanha. E São Caetano é uma cidade geograficamente pequena, 15 km², tudo repercute com uma velocidade maior do que em qualquer outra cidade. Qual a tua avaliação da campanha até agora, do ambiente em São Caetano, e o que você projeta aí para essa reta final, tendo em vista 13, mas até pelo adiantar da hora, 12 dias aí para a eleição do dia 7 de outubro? Olha, Leandro, a gente consegue perceber em São Caetano um clima muito favorável. No restante do ABC, fiz 3 agendas com a Carla nesse final de semana, uma em São Caetano, 2 em Santo André. Fizemos já agendas em várias cidades do Grande ABC, temos grandes agendas agora em Mauá, em Ribeirão Pires na próxima semana. A campanha está se consolidando de uma maneira muito interessante. E o clima é muito bom. Você percebe cada vez novas adesões. Quando a gente chega numa reta final e as pessoas começam a aderir à campanha, e muitas vezes largando outros projetos e vindo aderir o nosso, é porque a sensação é de vitória, a sensação é de um caminho positivo, que a campanha virou. Você percebe na eleição de presidente. Eu tenho escutado de algumas pessoas, eu iria votar em determinado candidato. Estou vendo que não vai ganhar, então eu estou indo... O voto útil. É o voto útil migrando. Nas campanhas de deputado, as pessoas têm aquela percepção de que eu não vou perder meu voto. Sabe aquela coisa de que brasileiro quer votar em quem vai ganhar para dizer, eu fiz parte desse processo? Então, tem muita coisa acontecendo em nossa candidatura nesse sentido, nessa reta final. A gente vê determinadas candidaturas no ABC que vão perdendo apoios. Pessoas que estavam apoiando começam também a apoiar outros candidatos. Então, é um desmonte em determinadas candidaturas e a gente ganhando sempre novas adesões, novas pessoas apoiando, grupos se aderindo ao nosso projeto. Então, isso é uma sensação muito boa. Sinal que a campanha está indo no lugar certo, está indo para o caminho certo. Porque a gente poderia estar pensando hoje, a campanha micou. Não é o caminho que a gente está tendo. A gente percebe outras campanhas micando e a gente está indo num sentido muito positivo. Estou muito feliz com a receptividade, porque as pessoas estão, vamos falar assim, muito revoltadas por discutir política, por conta de tudo que está acontecendo no país. E com certa razão, porque a política virou um motivo de vergonha pública nacional. Mas quando a gente apresenta uma ficha limpa de 20 anos de história, não é uma ficha limpa de uma primeira candidatura, é uma ficha limpa de 20 anos de história. É um trabalho consistente, enquanto as pessoas não querem mais ver aqueles mesmos políticos que não estão dando resultado lá em Brasília, querem um momento de renovação, poder votar em novos nomes. Então, mesmo com essa indisposição da população em votar na política neste ano, a gente entra com uma proposta de renovação, uma proposta nova de alguém que nunca foi deputado, mas ao mesmo tempo já acumulou a bagagem necessária e tem o conhecimento do ABC, não pelos livros, não por estudar, mas por praticar a política do ABC, como nós fizemos no consórcio nesses últimos anos, de poder representar bem a nossa região. Então a gente, nesse clima todo, o sentimento é muito bom e eu tenho certeza que a gente está caminhando para um resultado muito bom. Carlos Carvalho, é derradeira porque o relógio é implacável. Então assim, nessa linha de o que fazer nessa reta final. Foi uma campanha curta, que na questão, por exemplo, presidencial, virou, infelizmente, uma questão de ódio, né? Vergonhoso o que anda acontecendo na campanha nacional, que vem tomando proporções aí, assim, idiotas, né? A gente até viu alguns casos desses no último final de semana. Mas o que fazer aqui, nesses últimos dias? Como trabalhar esses últimos dias para conseguir manter esse crescimento de campanha, mas ao mesmo tempo sem baixar o nível e sem querer entrar nessa linha do ódio e tudo mais que vem ocorrendo aí no país inteiro? Olha, Carlos, nós vamos continuar discutindo as nossas propostas. Nós fizemos mais de 300 reuniões
com toda a quantidade de pessoas, desde casas com famílias com 10 pessoas, a gente nunca se furtou a participar de uma reunião pequena, com uma quantidade pequena de pessoas, todos são eleitores, todos carecem da informação, até reuniões com 400, 500, 600 mil pessoas, como nós tivemos nesse período eleitoral, sempre discutindo propostas, conversando, fizemos diversas lives, abrindo a possibilidade de perguntas para o público, discutindo com as pessoas, jogando as nossas propostas, não só gravando vídeos prontos e entregando, porque aí você pode decorar qualquer texto e ir para o ar, mas se abrindo à população, se colocando perante o povo, fazendo reuniões em espaços abertos, na rua, conversando com as pessoas. Isso é muito importante para que elas entendam como você pensa. E aí o momento que nós estamos é exatamente dessa multiplicação das pessoas que foram convencidas por esse momento. Há muita gente indecisa ainda e muita gente que não quer votar por conta dessa desilusão com a política. Mas é o momento em que as pessoas começam a definir definitivamente o seu voto de presidente, que é o voto que todo mundo tem como primeiro a ser pensado, até porque a mídia pauta a eleição presidencial o tempo todo, e agora vem no momento dessa consolidação do voto de deputado. Lembrando que qualquer que seja o presidente eleito, o deputado lá no Congresso, o senador, são aqueles que vão trabalhar para acelerar e fazer com que as decisões do presidente possam realmente acontecer, ou, como muitas vezes a gente vê, muita gente remando para trás numa disputa partidária e não pelo país. Então, é o momento de entender que o voto de deputado federal, o voto de senador, o próprio voto de deputado estadual é muito importante para o dia a dia da vida de todos que moram aqui na sequência. Então, se você tem a possibilidade de influenciar pessoas, seja qualquer que for o seu deputado, se for eu, seu deputado federal, se for qualquer outro, é o momento da gente exercer a nossa cidadania. Conversar com o vizinho, conversar com o parente, conversar com o amigo de trabalho, mostrando a importância do voto de deputado. É ele que, no fim das contas, pauta a velocidade das mudanças que ocorrerá no nosso país a partir do ano que vem. Fábio Palácio, candidato a deputado federal aqui pela região do ABC, com domicílio em São Caetano do Sul. Por isso, a grande plataforma aqui dessa nossa pauta abrange Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão e Rio Grande. Mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista nessa nossa sabatina, nesse espaço aberto a todos os candidatos, a grande maioria dos candidatos, independentemente do posicionamento político partidário, para falarem olho no olho diretamente com você que está em casa, para você ter os argumentos, concorda, não concorda, e com base no voto consciente, definir o seu sufrágio para o próximo dia 7 de outubro. Fábio, obrigado pela gentileza da entrevista, boa noite, fica à vontade para as considerações finais. Leandro, Carlos, toda a equipe aqui do Repórter Diário, é sempre um prazer poder estar aqui, muito obrigado por esse espaço que democraticamente vocês abrem a todos os candidatos do Grande ABC para conversar com a população e saiba que estou à disposição para todas as oportunidades que forem criadas para que a gente possa discutir a minha cidade, São Caetano do Sul, a nossa região do Grande ABC e o Brasil como um todo, numa decisão tão importante que as pessoas precisam ter quando forem às urnas daqui a 13 dias. Um grande abraço a todos, boa noite, que Deus nos abençoe. Amém, a todos nós, não é mesmo, Carlos Carvalho? Boa noite. Boa noite, Leandro, boa noite, Fábio, também boa noite ao Vitor e a você, internauta ligado no RDTV. Só para passar o último recado aqui, nós temos a nossa promoção do Repórter Diário junto com a Play Art, sorteando 2 pares de ingressos para assistir a qualquer filme da Play Art aqui na região do ABC. E quem venceu hoje, as sorteadas dessa segunda-feira foram a Daniela Maciel, de Mauá, e a Eliana Santos, de Santana de Santo André. Parabéns às duas. Para vir buscar o ingresso, tem que vir até a sede do Repórter Diário, Rua Álvares de Azevedo, 210, quarto andar, no centro de Santo André, munidas de documento com foto. E para participar é muito fácil, é só nos adicionar aí no WhatsApp, o 99927 5496, 99927-5496 e pedir para participar da promoção. Todos os dias nós sorteamos aí 2 pares de ingressos para você assistir a qualquer filme nos cinemas da Play Art aqui na região. E também tem os nossos demais canais para você seguir, Instagram e Twitter, @Repórter Diário, aqui o nosso facebook.com/Repórter Diário. Você que está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo, aproveita, curta a nossa página aqui, aperte o sininho para receber as notificações de lives, de novas notícias.
Os trabalhos técnicos, ao Ayrton Carvalho, ao Socorro, toda a nossa equipe aqui sempre aos postos e principalmente você que nos acompanha no outro lado, na telinha, na telona, interagindo com o conteúdo regional. Gostou? Curte, comenta, compartilha. Não gostou? Pega o WhatsApp, manda mensagem pra gente, sugestão de pauta, o dia a dia, pra gente aprimorar, aperfeiçoar o nosso conteúdo. Tá certo, pessoal? Obrigado, boa noite, até a próxima, se Deus quiser. Eu bato no peito e digo que sou daqui. Eu falo mais alto porque quero transmitir minha energia de querer meu lugar melhor a cada dia pra ser feliz. Sou do ABC, oh, oh, oh. E ter uma vida melhor é questão de escolher quem vai olhar pelo meu lugar, quem assim como eu não vai sossegar enquanto meu grande ABC puder melhorar. Juntos somos maiores que muitas nações, 7 cidades, mais de 2 milhões. Gente que pode fazer muito mais por nossa região. Quem é do ABC, vota pelo ABC, não importa o partido, se é A, B ou C, candidato daqui tem mais compromisso pra fazer valer. Sou mais ABC porque é meu lugar, quero gente daqui pra me representar. E você? Vote em candidato que é do ABC, porque é com gente daqui que a gente vai crescer. Nessas eleições, vote por você. Eleja quem defende o ABC.